Salmo de número 73, a partir do versículo 21. Abriram? Abriram ou não? Amém. Diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti. E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar em tua presença. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Aleluia! Aleluia! Amém! Que nós possamos anunciar o que Deus quer e não anunciar o que Deus não diz. Aqui o salmista fala, na verdade, ele tem um momento de estresse. Ele se questiona: por que o ímpio prospera? Por que as coisas dão certo para quem não ora, para quem não lê a palavra, para quem não congrega? Vamos usar para o nosso tempo hoje, para quem não aceitou a Jesus. Por que as coisas dão certo? Ele se pega nesse pensamento, ele diz: olha, como pode? Porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Mas no final, ele começa a concluir o seu pensamento. E ele reflete, ele diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo, eu sentia inveja. Então ele olhava para a prosperidade do ímpio e no fundo, era o quê? Inveja. Não era uma questão de Deus não dar a ele. Na verdade, o salmista estava dizendo: eu sinto inveja. Eu sinto inveja dos que prosperam. Não era uma questão de Deus dar a ele ou não, ele sentia inveja. Então, com essa inveja, ele tomou atitudes, ele cometeu erros. No versículo 22 ele diz: agi como um insensato e ignorante. Aqui não é insensato e grosso, é insensato e sem conhecimento, sem entendimento. E aí ele diz: minha atitude para com Deus era a de um animal irracional. Então veja como ele chegou à revelação do que ele estava sentindo. Ele chegou ao entendimento que aquele sentimento que havia nele, no fundo, não era porque Deus não dava as coisas para ele. Aquele sentimento que havia nele, no fundo, era porque ele tinha inveja. A inveja fez com que ele
agisse como insensato, alguém sem entendimento, sem conhecimento. E aí ele se compara a um animal irracional, claro, porque ele não tinha entendimento no momento, ele não tinha a clareza de que o melhor não é ter o que o ímpio tem. Quando vem a revelação do que é melhor, aí ele diz: contudo sempre estou contigo. Então era alguém amargurado na igreja, alguém triste na igreja, alguém desanimado porque o ímpio prosperava, e alguém para baixo porque não via os resultados. Mas era alguém que ia à igreja e estava lá, a igreja, contudo sempre estou contigo, olha. E depois ele diz: tomas a minha mão direita e me sustens. Claro, estamos aqui de pé porque é Deus quem nos sustenta, não somos nós, é Deus. E aí o salmista continua: tu me diriges. Então esse momento aqui já é um momento em que ele abriu o coração, ele se humilhou, ele quebrantou-se diante de Deus. E aí ele diz: tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honras. Então a gente vê aqui uma conversão. Diga conversão. Diga uma mudança. Fale forte, uma mudança. Isso, uma mudança. Alguém que teve uma experiência de inveja, sentiu-se triste, chateado porque o ímpio prosperou. Mas aí Deus depois revelou-se para ele, e ele disse: tu me diriges. E saiu um reconhecimento do que ele precisava na verdade. O que é que ele precisava? Então ele precisava do conselho de Deus. E ele sabia que se ele seguisse o conselho de Deus, ele seria recebido. Enquanto nós permanecemos como o cavalo que é sofreado com o cabresto, não temos honra. Mas no momento em que nós nos humilhamos e deixamos que o Espírito Santo nos guie, seremos recebidos com honras. E aí ele declara: quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Então esse desejo mudou. Ele agora já não tem mais inveja dos ímpios. Ele já não se preocupa com o sucesso dos outros. Ele já não está ansioso porque alguém tem e ele não tinha. Ele chegou à realidade agora do que verdadeiramente interessa, fundamenta a vida das pessoas: estar na presença. Na presença. A presença que alimenta a nossa alma. Muitos estão com esta necessidade. Pobres, ricos, brancos, negros, todos necessitam chegar a esta revelação. O que nos dá plenitude, o que nos faz felizes, é a presença. A presença é um respaldo. Quando a presença de Deus está na sua vida, quando Ele é contigo, o salmista disse: quando tu és comigo, disse: estou na tua presença. Você sabe o que é isso, não? Já parou para pensar o que significa a presença de Deus? Você valoriza a presença? Ou você valoriza o que as pessoas têm? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Alô? Vamos, irmãos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque as coisas não preenchem a alma.
é melhor ter Deus em abundância. Não é que não é bom ter as coisas, é que temos que ter cuidado para que as coisas não nos iludam e nos tire a visão verdadeira de termos a presença. Então aí vem um texto muito sério quando ele diz no versículo 27: os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Então aqui ele agora começa a falar da infidelidade. Infidelidade. A infidelidade aqui, que se desviam de ti, não é? A infidelidade aqui tem a ver com o caráter. Não podemos tratar a infidelidade como qualquer coisa. Diga para o seu irmão, não trate a infidelidade como qualquer coisa. Porque biblicamente falando, irmãos, a infidelidade é gravíssima. Gravíssima. Se você lê a Bíblia, Adão, quando infiel, foi expulso do jardim do Éden. Presta atenção, Adão não foi tirado do jardim do Éden, ele foi expulso. A infidelidade arruinou a vida de Cã. Porque quando Noé bebeu muito vinho e ele viu seu pai nu, ele ficou: rapaz, papai está nu e tal, papai está nu. Isso foi ruína para ele, porque os seus irmãos, sem Jafé, vieram de costas e cobriram-no desde seu pai. E quando seu pai soube, trouxe maldição sobre Cã. A infidelidade é uma questão de caráter. Então, onde não há fidelidade, há quebras. Aí o salmista, ele despertou. Enquanto ele olhava para a infidelidade dos ímpios e aquela prosperidade, digamos entre aspas, aquela prosperidade dos ímpios lhe gerava inveja, ele não enxergava que Deus destrói o infiel. No dia em que veio a revelação de quem Deus é, e Deus destrói o infiel, ele disse: bom, peraí, Deus destrói o infiel, eu não quero ser destruído. Então a fidelidade a Deus passa por todas as áreas da nossa vida. E uma igreja que quer viver a plenitude da bênção, ou ela decide ser fiel, ou ela será destruída. Então os servidores devem ser fiéis. Então vamos supor, fiéis no horário, fiéis na submissão à sua liderança, fiéis no serviço, fiéis no que lhes é proposto. Deus busca homens e mulheres com coração de lealdade, e não com coração ensoberbecido, porque o coração soberbo Deus o abaterá. Deus busca homens e mulheres leais, leais na missão, cumprir a missão, entregar a Deus o melhor na sua missão. Então a missão da igreja qual é? Ganhar almas. Essa é a missão da igreja. A vocação da igreja é adorar, a missão é ganhar almas. Então Deus busca uma igreja leal, não uma igreja que se envolve com os seus problemas e não acredita que Deus não vai resolver. Uma igreja leal, uma igreja decidida pela lealdade. Eu vou te honrar, custe o que custar. Essa é a igreja que Jesus procura. Uma igreja leal nas suas finanças. O tema dos dízimos e das ofertas para algumas pessoas que servem, são servidores, são músicos, são pastores,
É um tema, eu não entendo porque se vê com tanta dificuldade, que com Deus não se negocia. Nós não podemos negociar mandamentos. Mandamentos são ordens. Lealdade em amar os nossos adversários. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos. Então veja, a nossa vida ela tem que ser pautada em tudo por uma vida de lealdade. Em tudo. Se queremos viver o que Deus verdadeiramente tem para nós. A quem Deus busca? Deus busca os leais. Deus busca os leais. Isso é uma decisão sua. Eu não posso forçar você a ser leal. Eu não posso forçar você a ser fiel. Eu posso te ensinar. Posso te dar exemplos. Posso viver o que eu estou lhe pregando. Mas eu não posso forçar você a ser o que Deus exige que você seja. Então a igreja leal, qual o objetivo dela? A presença. A presença. Quando você entende que a presença de Deus deve consumir o anelo, todo o anelo do seu coração. Para que se inclina o nosso coração? Deve se inclinar totalmente para a presença de Deus. E aí, quando nós nos inclinamos totalmente para a presença de Deus, Ele nos dirige, Ele nos dá conselho e Ele respalda nossa vida. E olha, nós veremos, se somos fiéis, o respaldo de Deus. A deslealdade atrai certos problemas. E às vezes alguns problemas começam a acontecer na nossa vida e nós achamos que é natural. E não é. A deslealdade não é só dinheiro, é coração. Deus não vê a sua lealdade num envelope que você colocou uma certa quantia de dinheiro. Deus vê a sua lealdade aqui. Diga para o seu irmão: sua lealdade não está no envelope. Sua lealdade está no seu coração. Glória. Quantas pessoas colocam no envelope e não é a lealdade? Não é verdade? É ou não? É. Quantas pessoas pegam o envelope e não é a lealdade que depositam? Porque a lealdade não te deixará mentir. A lealdade só fará você falar a verdade. A lealdade te levará só a viver a verdade. Só a verdade. A lealdade não permitirá que você fale. Porque a característica principal da lealdade é ser fiel. Deus busca fiéis. Espero que Ele encontre você nessa manhã. Amém?